Ô, pessoal, tudo certo contigo? Tudo certo com vocês? Desde já eu agradeço a presença de todos. Lembrando que eu sou a enfermeira Caroline Cassiator, enfermeira da Curar e Curativos. Que bacana que vocês estão aqui comigo. Então, desde já eu já peço para vocês darem um like aqui no nosso vídeo, deixar o joinha de vocês, compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal. Hoje a gente vai falar, nossa primeira aula, na verdade, de cuidados com os pés das pessoas diabéticas. Vamos fazer uma aula introdutória. Nas próximas semanas a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso também, né? Então, vamos lá? Bora puxar a vinheta, tem bastante conteúdo bacana pela frente. Hoje, a nossa primeira aula vai ser sobre polineuropatia diabética, o que é, como é que ela surge, por que ela acontece. A gente vai falar as causas e os problemas que elas geram nos pés dos pacientes com diabetes. Vocês vão estar entendendo um pouquinho, a gente vai estar aprofundando um pouquinho o assunto, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre polineuropatia diabética, a popular PND, né? Tão temida pelos nossos profissionais da enfermagem, tão temida pelos enfermeiros, aquela ferida de pé ali que tu quase morre para cicatrizar, batalhas intermináveis que tu perde no finalzinho, né? Então, vamos entender direitinho como é que ela funciona. Então, o que é? O que é a polineuropatia diabética, né? Então, a polineuropatia diabética, ela é uma complicação que afeta em torno de 50%, eu digo 50%, gente, dos pacientes diabéticos. Isso são dados calculados, fora o que é subnotificado, né? E é a principal causa das úlceras nos pés dos pacientes, né? A polineuropatia diabética, né? Isso eu acho que são dados assim que eu fico chocada, eu fico impressionada com esses dados. Elas precedem em torno de 85% das amputações de membros inferiores no nosso país. Então são dados alarmantes. Uma doença, uma complicação da diabetes que eu acho extremamente ingrata, né? Uma coisa que isso acomete essas pessoas, pessoas que têm uma diabetes aí evoluindo no organismo pelo menos por mais de 10 anos, e acomete devagarinho, e quando a gente vê, a gente já tem a polineuropatia diabética instalada. É uma coisa que é difícil da gente conseguir reverter, a gente tem uma melhora, porém não uma reversão do quadro. Então, como é que ela comete? Vamos conseguir entender aqui um pouquinho, né? A polineuropatia diabética, a PND, né? Ela é a perda da sensibilidade, né? E essa perda da sensibilidade ela é causada por lesões nos nossos tecidos nervosos. Então, a diabetes ela gera uma lesão nos tecidos nervosos. Depois eu vou explicar para vocês como é que funciona direitinho. 4 tipos de fibras alfa, beta, delta e gama, né? E desses 4 tipos de fibra, elas são divididas em dois tipos de fibras finas e 2 tipos de fibras grossas. Uma que gera a dormência, né, o formigamento dos pés, e a outra que gera as deformidades dos pés dos pacientes, né? E a partir do momento que eu tenho essa perda dessa sensibilidade, eu também vou ter uma perda um pouquinho da minha função motora, um pouco ou muito, na verdade, né, que vai acabar gerando aqui os traumas nos pés dos pacientes, né? Esse trauma é gerado pela dificuldade de locomoção dos pacientes, os pacientes que são acometidos pela polineuropatia diabética. Junto com isso também acontece a deformidade dos membros inferiores dos pacientes, né? Essa deformidade a gente encontra aí joanetes, dedos em garras, artropatia de Charcot, né? As 3 principais ali, né? Que são doenças ali dos tarsos, metatarsos, né? Essa deformidade dessas proeminências ósseas. E junto com isso aqui, ó, número 1, número 2 e número 3, eu vou formar uma tríade, e essa tríade aqui, ela vai gerar no nosso organismo, sim, né? Facilitar o surgimento de lesões diabéticas. Então, o que a gente pode pensar aqui, ó?
juntei a minha polineuropatia com a minha facilidade de desenvolver traumas, né, justamente pela dificuldade da locomoção que se aumenta com a polineuropatia e a deformidade do membro inferior, junto os três, prato cheio para a gente desenvolver vários tipos de traumas nos pés, né? E, além disso, eu vou ter umas outras complicações que não são visíveis ao olho nu, mas que eu também vou estar explicando para vocês por aqui. Então, como é que a gente vai pensar nisso aqui, né? Vamos observar as imagens, né? A polineuropatia diabética, ela vai gerar esse tipo de deformidade aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de pé em garra, né? Eu vou ter aqui, ó, um encolhimento dos metatarsos e uma deformidade no meu pé, e essa deformidade junto com esse encolhimento aqui, eu vou desenvolver aqui, ó, o que eu estou observando aqui, ó, proeminência óssea, voltando aqui, proeminência óssea, aqui em cima dos meus dedinhos aqui, ó, os ossinhos ficam assim todos para cima aqui, ó, proeminência óssea aqui no meu hálux, né, no meu primeiro pododáctilo. Essas proeminências ósseas que vocês estão observando aqui, elas vão gerar nos meus pés, no pé do paciente com diabetes, áreas de pressão. Essas áreas de pressão, esse aumento da pressão, vai gerar nessas regiões aqui o risco de surgimento de lesões por pressão. E esse surgimento de lesão por pressão, né, vai acontecer nos pés desse paciente, juntamente com a dormência, com a perda de sensibilidade e o risco de amputações. A número 2, a gente observa aqui a artropatia de Charcot, também causado pela diabetes, né? Então, a gente observa aqui, ó, que é um abaulamento da planta do meu pé. Isso se dá por quê? Isso se dá pela deformidade desses ossos aqui do meio do pé, né? Os naviculares, que a gente fala. Esses ossos aqui do pé em deformidade vai fazer com que o meu pé faça isso aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Proeminência óssea. Aumento da pressão nesse local aqui, que com o caminhar do paciente, com as lesões do paciente, acaba surgindo ali lesões por pressão. A gente precisa lembrar, nesses casos também, junto com o caso aqui do surgimento da joanete, né, que é um desvio do meu hálux, do meu primeiro pododáctilo aqui, a área de pressão. Por que eu falo tanto em área de pressão, né? O que acontece ali naquela região por pressão? A gente tem que pensar que os pés são partes do nosso corpo que ficam sempre em contato com o chão ou com os sapatos, né? Ele é um pé que nunca fica muito envolto, nunca fica solto como as mãos aqui, né? Então a gente coloca o pezinho dentro do sapato, o meu pezinho vai lá e vai apertar o meu sapato. Apertando o meu sapato, as áreas de proeminência óssea dessas regiões aqui, ó, vai gerar o que? Uma diminuição da circulação local. E essa diminuição da circulação local, quando essas áreas de proeminência são muito grandes e acontecem por muito tempo, o que vai acontecer? Vai diminuir a circulação sanguínea nessas regiões aqui, vai diminuir a nutrição tecidual nessas regiões aqui, e o tecido vai falecer. O tecido morre. O tecido naquela região ali perde os nutrientes e acaba morrendo, onde geram as úlceras plantares, que a gente fala, ou as úlceras nos pés. Ok? Só para vocês conseguirem entender melhor o que eu estou dizendo aqui, né, a diabetes causa nos pés dos pacientes, eu estou falando aqui de pé, mas isso causa, né, na parte da retina, na região dos rins ali, né, mas como a gente está falando de pé aqui, causa nos pés dos pacientes 2 problemas muito graves. Primeira coisa, a lesão vascular. Então, ela gera essa lesão vascular e vai facilitar a coagulação de sangue dentro dos vasos sanguíneos, o que vai diminuir o fluxo sanguíneo para os pés e o nutriente dos tecidos ali da região, e vai gerar também lesões neurológicas. Essa lesão neurológica vai fazer o quê? Quando eu tenho uma lesão de fibras finas, eu vou perder a sensibilidade dos membros inferiores. Quando eu tenho uma lesão de fibras grossas, eu vou ter a retração, a deformidade dos membros inferiores. Então, junto a lesão vascular, né, dessa região aqui, então tem uma lesão vascular, já não tem uma nutrição tecidual muito boa. Junto à lesão neurológica, que gera a dormência da região e também a deformidade da região, né? Junto a esses dois, isso aqui é um prato cheio para quê? Para o surgimento de lesões.
Então, já não tem uma lesão muito boa, já não tem uma nutrição, né, tecidual muito boa, né? Junto ali com a perda ali da sensibilidade e com a facilidade de surgimento de novas lesões, acabou-se ali a história. O paciente vai desenvolver, sim, lesões nos pés. Isso é uma coisa muito complicada, uma coisa muito preocupante, e quando a gente vê o sinal de alarme, já acontece ali, já para a gente conseguir, no máximo possível, impedir esse paciente de sofrer uma amputação. Então, quais são os sinais, né? Como que tudo começou? Então, a partir do momento que eu desenvolvo aqui minha lesão vascular, junto com a minha lesão neurológica, junto com uma lesão no meu pé, eu vou desenvolver o meu pé diabético. Então, como que tudo começa, né? A tríade polineuropatia diabética com deformidade, com trauma, são determinantes para o surgimento das nossas lesões, né? Então, surgiu a lesão, desenvolvi o pé diabético. Então, o que que acontece ali? Não tenho nutrição adequada, tenho uma lesão ali apresentando. Como eu não tenho uma nutrição tecidual adequada, essa minha lesão vai ter uma dificuldade de cicatrização. Essa dificuldade de cicatrização vai fazer o quê? Vai favorecer a entrada de muitos micro-organismos dentro dos meus pés ali, justamente porque eu tenho uma lesão ativa, e vai facilitar a infecção desses tecidos subjacentes. Como o pé é um tecido que tem pouquinha massa, né, tem poucos tecidos moles, tem uma quantidade muito grande de ossos, a chance de desenvolver uma osteomielite, que é uma infecção óssea, também é muito grande. E às vezes, quando a gente desenvolve, a gente perde os ossos dos pés. E com o passar do tempo, juntando com a lesão vascular e a dificuldade de nutrição tecidual, essa lesão vai acometendo a parte dos membros inferiores até que as amputações acontecem, né? Acontece nos dedos, acontece no pé, acontece na região do tornozelo, na altura da coxa e assim sucessivamente. Por quê? Porque eu não tenho circulação sanguínea adequada para poder nutrir a minha lesão, para que a minha lesão cicatrize. Então, vou desenvolver sim um pé diabético. E ele dá sinais para a gente, né? Isso não é só porque tem uma lesão aqui ativa, né? Mas a gente vai observar que o pé do paciente diabético ele tem uma coloração um pouco mais escurecida. Isso é um assunto de uma próxima aula, logicamente, né? E automaticamente a gente vai conseguir entender aqui, ó. Isso é um sinal aqui de alerta muito grande, ó, a presença de micoses nas unhas dos pés. Eu não tenho nutrição, não tenho defesa para poder conseguir fazer com que o meu pé ele se defenda de invasores. Eu tenho as unhas dos meus pés extremamente deformadas e grossas, justamente por causa da presença de micoses ali. Eu tenho a retração dos dedos. O paciente diabético, você olha para o pé de um paciente, ele pode nem dizer para você que ele é diabético, mas você olhou para o pé dele, você viu que o dedo dele aqui, ó, tá retraído aqui, ó, e a parte aqui de cima aqui dos tendões mais evidentes. Se é diabético, sou diabético, né? E um diabético já de longa data, às vezes ele nem sabe, e você já descobriu só de olhar para os pés dele, né? Então, a dormência dos pés, que é a dormência local, justamente pela lesão das fibras nervosas finas, a ausência do pelo na região das canelas, isso é um sinal muito importante. Eu não tenho nutrição tecidual para poder nutrir nem a minha pele, quem dirá os pelos que crescem, os anexos, né? Então, a partir do momento que eu observo ali que o paciente não tem muito pelo ali na região da canela, ali do tornozelo, a gente já pode começar a pensar assim, é um sinal sugestivo de que ele tem diabetes, né? A mudança da coloração dos pés, essa mudança da coloração se dá pela diminuição da circulação local, então o pé tende a ficar um pouco mais arroxeado, um pouco mais escurecido, o ressecamento da região e o favorecimento do surgimento ali de rachaduras nos pés. Normalmente os nossos pés já são um pouco mais secos que o normal, no paciente diabético também, né? E a gente tem a diminuição da perfusão periférica, né? Essa diminuição do tempo de enchimento capilar. Uma coisa que eu não coloquei aqui, que eu estou falando para vocês agora, o paciente diabético, ele tem uma dificuldade muito grande, né? Então, para vocês que não são diabéticos, assim como eu, o que acontece aqui, ó? Coloquei meu calçado fechado todos os dias. Quando eu chego em casa, eu vou tirar o meu calçado, você vai tirar a meia, você vê que o seu pé tá meio úmido.
Você vê que a sua meia está úmida, né? Isso é o quê? Isso até serve como uma defesa. Essa sudorese que o paciente diabético também não tem por ser uma região de anexos, né? As glândulas sudoríparas são anexas. Essa sudorese, ela protege muito os nossos pés. Ela diminui o atrito que o pé tem dentro do calçado. E essa diminuição do atrito, por causa da hidratação local, né, isso é um fator protetivo, impede que o nosso pé lesione dentro dos calçados. O paciente diabético perde essa propriedade. Perdendo essa propriedade, ele tem chances muito maiores de desenvolver lesões por conta do uso de calçados, né? Então, a gente observa esses sinais, a gente já começa a pensar nos cuidados que esse paciente precisa ter com os pés. Quando a gente trata de feridas, a gente vai tratar a ferida, mas a gente também precisa tratar a causa dessa ferida, a gente precisa tratar a prevenção do surgimento de feridas. Isso é bom para todo mundo, é bom para o paciente, é bom para o profissional, é bom para a sociedade, é bom para o SUS, é bom para o governo, então nessa história todo mundo sai lucrando. Né? Então, gente, essa foi a nossa primeira aula, né? Já peço aqui para vocês darem aqui, ó, se inscrever no nosso canal, ativar o nosso sininho, seguir a nossa página no Instagram, @curare-curativos, né? Na semana que vem eu retorno com mais um assunto sobre pé diabético. Agradeço bastante a presença de vocês. Tchau!